Meu irmão amado, minha irmã querida, vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo porque, inclusive, a liturgia, Jesus está dizendo ontem e hoje, fazendo metáforas diferentes, mas o sentido é praticamente o mesmo, tá certo? Quando Jesus diz vigiai, vigiai, o nome disso é não desperdiçar o tempo. Tá bom? Mas depois a gente vai para cá. Sexta-feira, nossa primeira leitura é Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 8. Eu coloquei esse mapa aqui, mas vai ser um pouco difícil vocês visualizarem o que quero mostrar. Tá bom, irmãos? As circunstâncias deste escrito de São Paulo. Tá? As circunstâncias desse escrito de São Paulo. Ele está na segunda viagem missionária. Há quem diga que essa viagem missionária deu entre os anos 49 e 52. 49 foi a data do Concílio de Jerusalém, né? Há quem diga que foi do ano 50 ao ano 54, tá certo? Então, é necessário a gente contextualizar um pouco, eu não queria deixá-los fora dessas informações, porque é importante sabermos que nesta segunda viagem missionária, olha aqui, nesta segunda viagem missionária de Paulo, aqui é o retorno, né? A ida dele foi mais uma ida continental, certo? Terrestre, e quando ele chega de Troade a Neápolis, aí já é uma viagem marítima, tá certo? Quando ele chega aqui em Corinto, de Corinto ele foi para Cesareia, né? E de Cesareia, o seu retorno já é um retorno marítimo, pelo Mediterrâneo, tá bom? Então, quando a gente fica sabendo que nesta sua segunda viagem, ele viajou cerca de 3.050 milhas, quase 5.000 quilômetros. Tá? Terra e mar. Pense. É nesse contexto, é dentro dessa viagem que vai aparecer, que ele vai produzir esta carta aos Tessalonicenses. Do capítulo 1 ao capítulo 3 ao 11, são congratulações, são felicitações, são alegrias por aquela comunidade, né? As perseguições que ele estava vivendo eram tantas que o levaram a mandar Timóteo a Tessalônica para saber como é que estava aquela comunidade, que eles passaram lá de forma rápida, mas foi uma passagem produtiva, não foi uma passagem qualquer, não foi uma passagem sem fundamento, não. No pouco tempo que ele passou em Tessalônica e de lá foi expulso, essa que é a verdade, ali ele implantou uma comunidade. Uma comunidade que Timóteo volta dizendo-lhe, olha, a comunidade está show de bola. A comunidade é aquilo que nós queríamos. É o resultado da semeadura que fizemos. Então é quando ele vai escrever para essa comunidade. Até o capítulo 3, terceiro, ele está parabenizando, ele está felicitando, é isso que estamos vendo. Quando chega no capítulo 4, ele vai dar uma série de conselhos para essa comunidade. É a nossa leitura de hoje, 4, do 1 ao 8. E na sequência, ele vai desenvolver um problema teológico que se estabelece dentro daquela comunidade. Tá bom, irmãos? Então, embora não consiga mostrar para vocês, tá
tá bom? Ele sai daqui de Antioquia, a segunda viagem missionária, ele vem para Tarso, depois para Derbe, Icônio, ele sai daqui, vem para Antioquia Central, aí ele vem para cá, vem para Troade, vem para Neápolis, de Neápolis ele vai para Filipos. Você lembra do acontecimento que teve em Filipos? Eles foram presos. A missão de Paulo é uma missão atribulada. É só levando na testa. Não foi fácil, queridos. Hoje estamos com uma ideia totalmente oposta do que significa a missão na sua originalidade, na sua primeira hora. Não é essa missão que hoje a gente faz. A gente tem carro, a gente tem avião, helicóptero, enfim, tem de tudo, tem de tudo. Tem segurança, né? Tem segurança, é um negócio, né? Câmeras de segurança, monitoramento via satélite, né? Então hoje a gente tem uma ideia, para onde estou indo? Quem irá recepcionar-me? Quem irá receber-me? Qual a casa que vou morar? Os meus filhos vão estudar onde? Quais colégios têm? Certo? Quanto rende? Plano de saúde? Enfim, queridos, missão na sua origem cristã não é nada do que compreendemos como que seja hoje. E como fazemos hoje. É totalmente diferente. Então é no meio dessas tribulações, que a gente vai observar o que é que brota do coração de Paulo. É no meio dessas situações, dessas dificuldades tão terríveis, que a gente vai ver que tipo de missionário, que tipo de pastor é ele? Como é que São Paulo adorava Jesus Cristo? É necessário a gente conhecer isso. Como ele adorava Jesus. Porque hoje também temos um conceito totalmente diferente do que é adorar Jesus. E achamos que pronto, tá? Pronto. E não tornamos Jesus conhecido e amado sequer através da nossa vida. Nós somos pessoas de uma dimensão vertical, que também não dá em nada. Porque os frutos disso se verifica que são terríveis, são falhos. Somos pessoas intimistas. É uma adoração, eu e Deus, aquela coisa toda. Mas a gente não leva ninguém ao conhecimento desse gozo, desse prazer que a gente tem em relação a Jesus. Então é preciso que a gente tenha um cuidado enormíssimo, porque além de determinadas práticas de adoração serem infrutíferas e sejam enganosas para nós mesmos, elas não produzem frutos. Nós não queremos que outras pessoas conheçam esse Jesus que nos dá esse gozo, esse êxtase. Não, a gente não faz nada por isso. Nem pela nossa casa. Essa que é a grande verdade. Tá bom? Então, ele sai aqui, faz isso aqui, é um percurso enormíssimo. É impossível alguém conhecer, ele faz todo esse percurso aqui, porque ele quer que as pessoas conheçam Jesus. É impossível alguém conhecer Jesus a partir deste método que foi muito próprio dele e faz bem quem o segue, quem o
põe em prática, é impossível alguém conhecer Jesus como os irmãos de Tessalônica. Olha aqui, ele está aqui em Filipos. É aqui que tem aquele acontecimento do carcereiro. Ele estava preso. Paulo e Silas estavam presos, né? No tronco, acorrentados. E à meia-noite eles cantavam, louvavam a Deus, veio aquele terremoto, abriu tudo, sacudiu tudo, é aqui em Filipos. Pela manhã mandaram soltá-los. Paulo era enjoado. Por isso que muitos escritores dizem que para viver com ele não era fácil. Quando levaram a notícia ao carcereiro, recém-converso, naquela mesma noite que ele se converteu, foi batizado, né? Pela manhã, olha, solta os homens. Paulo disse o quê? Como é que é? Nós não fazemos crime, não cometemos crime algum, sem acusação nos prenderam, nos açoitaram, e agora, na caladinha, na surdina, nos mandam embora, nos liberam? Não é assim que se deve tratar um cidadão romano. Quando as autoridades de Filipos souberam que Paulo e Silvano e Silas tinham cidadania romana, aí o tempo fechou. Eles foram lá, isso tudo acontece aqui em Filipos. Olha aqui. E pediram-lhe perdão, foi, e rogaram que eles deixassem a cidade. Tá bom? Então, Filipos foi uma das grandes cidades que nesta segunda viagem ele visita. Aí de lá, ele sai para Anfípolis, depois para Apolônia e depois ele vai para Tessalônica. Tudo isso que estamos vendo na primeira leitura desses dias, e vamos ver até terça ou quarta-feira, é uma carta que ele está mandando para esta comunidade aqui, em Tessalônica. Tá? Lá em Tessalônica também, o tempo fechou, eles fogem para Bereia, e fugir não era sinônimo de medo, era sinônimo de continuar a missão, de expandir a missão, não era covardia. O próprio Jesus, ele foge de um lugar quando estavam querendo matá-lo. Ele sabia que morreria, ele sabia que seria morto, mas na hora certa. Lembra do recado que ele mandou para a raposa lá? Né? Pois é. Então, essa carta que nós estamos lendo todos esses dias, isso vai se dar aqui. Ele está direcionando para essa comunidade tessalônica. Daqui de Bereia, ele vai a Atenas. Lá foi um fracasso absoluto, quando ele vai ao Areópago, né? Nós temos lá ele no meio dos estoicos, uma cultura secular. Ele está lá, esteve aqui, em Atenas. Aqui de Tessalônica, ele passa por Bereia, vem aqui a Atenas, a terra dos filósofos, a terra da cultura, do Sócrates, né? Platão, Aristóteles, essa grande turma está aqui. Tá bom? E aqui também está a origem do estoicismo, essa filosofia moral que é extremamente maravilhosa. Lindíssima, 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 profunda. Queridos, quem colocar em prática a filosofia moral estoica, e ele está lá. Levaram-no, e os epicureus também, né? Ele está diante dessas duas correntes filosóficas, levaram-no ao Areópago para... Quando ele começou a falar de ressurreição, uns disseram, olha, isso aí não interessa. Outros disseram, sobre esse assunto a gente ouvirá depois. O certo é que ele estava vivendo, era a tribulação. Tudo isso para tornar Jesus conhecido. Porque quando Jesus é conhecido de verdade, ele é adorado.
Ele queria tornar, e esta missão de tornar Jesus conhecido é uma missão que se faz urgente hoje. Isto é sério, queridos? Aí aqui de Atenas, ele vem para Corinto. E é daqui que ele manda Timóteo, né? De Tessalônica ele saiu sozinho, porque Timóteo e Silas ficaram lá. Né? Eles tinham que tirá-lo urgente de lá, e eles o mandam para o mar, eles o mandam para Atenas, para o litoral, para poupar a sua vida. Né? E quando, no meio de todas essas... Lembremos que não são viagens programadas. Olha, São Paulo está aqui fazendo uma missão de tantos dias, agora ele já programou uma turnê toda agendada, toda... Não se trata disso, queridos. Ele é expulso de um lugar para o outro e ele não perde o seu ideal. Tornar Jesus conhecido e amado. Porque uma vez que Jesus é conhecido e amado, ele é adorado. Até que Timóteo e Silvano, que é o Silas, chegam a Corinto. E ele quer saber, ele está aqui em Corinto, como estão estes irmãos aqui em Tessalônica. Ele quer saber como é que está a vida deles. Porque não é possível que é só problema, é só dificuldade, é só tribulação, é só perseguição. Mas ele tinha uma consciência. Em Troade, o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor não, o que é que acontece? O macedônio aparece para ele, né, para que ele entrasse na Macedônia. Tessalônica é uma cidade portuária. Uma cidade, era uma cidade cosmopolita. O tempo foi curto que ele passa, mas aqui fica uma comunidade que nos poucos dias mostrou que estavam recepcionando adequadamente a palavra que ele pregou, não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Então, aqui de Corinto, ele manda Timóteo fazer o caminho de volta para saber como esses cristãos estavam. Vão lá naquela grande cidade. O que está acontecendo por lá? E quando Timóteo retorna, foi trazendo as melhores informações, as melhores impressões daquela comunidade. Aí é quando, no ano 51, nós vamos ter a produção do primeiro documento do Novo Testamento. O primeiro escrito do Novo Testamento. Você lembra do que eu falei? São Paulo, ele não saía, estava indo para pregar com uma Bíblia em cima. Não tinha isso. Esse Novo Testamento que conhecemos hoje vai começar por ele aqui em Corinto. É ele que vai dar início à codificação desse Novo Testamento. E como é? É uma carta. Você está vendo o trabalho da igreja, queridos, aqui? A igreja vai investigar os inúmeros documentos, as inúmeras cartas, inúmeras epístolas que circulavam, atribuindo a este, aquele. Você sabe quantas cartas tinha aos Tessalonicenses? Que se atribuía a Paulo, a não sei quem. E a igreja vai lá cuidadosamente, começa a investigar tudo aquilo. Não. Parece. O senhor tem certeza? Não. Aí até que... Não. Depois que é estudada, é ruminada, não. Isso aqui é obra de Paulo mesmo. Isso aqui vai entrar para o nosso livro sagrado.
Olha aí o trabalho da igreja. É a igreja, coluna e sustentáculo da verdade, que vai dizer: este sim, este não. É a igreja que vai fazer isto anos depois. Então a coisa é séria. E hoje, o que é que São Paulo, vamos pegar o texto de hoje, vamos colocar aqui dentro de Corinto. O que é que ele está dizendo para essa comunidade aqui de Tessalônica? Ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, vamos parar. Tinha muita coisa para falar, mas já falei demais. Quem não tem o que falar, fica procurando o que falar para falar besteira. Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor. Nós estamos aqui na perícope dos conselhos. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade. Afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. Como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nesta matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. Isso aqui é adoração, queridos. Isto aqui é adoração. Se queremos fazer uma boa adoração hoje, vamos olhar para este texto aqui. Coloquemo-nos diante de Jesus, direcionados por este texto. O texto do dia, a liturgia do dia, aquilo que a igreja, que o Espírito Santo, olha o que ele está dizendo. Portanto, desprezar estes preceitos. Eu vou mais longe. Desprezar esta liturgia que está estabelecida. Não é desprezar um homem, e sim a Deus que nos deu pelo Espírito Santo. É incrível, fico hoje, queridos, pensando, eu nunca vi o Espírito Santo tão contrário à igreja. Um Espírito Santo tão contrário a Nossa Senhora. É incrível. São Paulo está dizendo aqui, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. Vamos fazer esta adoração? Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Como eu disse no Evangelho, Jesus está repetindo com outras metáforas. Ele está usando hoje a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, não é? Mas está dizendo a mesma coisa de ontem: vigiai. Cuidem da vida. O tempo está passando. O tempo não espera ninguém.
Não desperdicemos o tempo. O dia da minha morte hoje está mais perto do que ontem. Ela virá, ela acontecerá a qualquer instante, queridos. E quando eu menos esperar, ela chega. É como um ladrão, ele não avisa. Não desperdiceis o tempo. Não vivais como se fossem eternos, como se tivéssemos todo o tempo para viver uma vida banal, uma vida fútil, como diz o professor Cortella. Ele tem um vídeo muito bonito. É uma pregação sólida que deve ser interiorizada. O que estamos fazendo com o tempo? Quanto tempo desperdiçado? Quanto tempo desperdiçado? Quanta importância, quanta relevância para coisas sem significado. Mas nós damos uma importância tão grande para mediocridades. E aquilo que deveria ser objeto de valor, de importância, a gente deixa de lado, a gente desconsidera. Vigiar é isto, é se preparar. Não é isso que Jesus está dizendo aqui? Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis o dia nem a hora. Vigiai. Tudo acontece muito rápido. Lembra, faz tempo que eu não falo? Sic transit, gloria mundi. Do jeito que uma folha de papel desta queima, assim passa a glória do mundo. Tudo é muito rápido. Portanto, aproveitemos. Lá no Eclesiastes a gente lê: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias dos quais dirás: não tenho prazer, não posso, não dá mais. Foi-se, acabou, deu, passou e vai passar mesmo. É por isso que precisamos estar prontos, devemos aproveitar cada momento, porque não há nada pior do que o arrependimento. Não há nada pior do que a consciência de que eu poderia ter feito e não fiz. Isso é terrível. Olhemos para este gigante da fé. Olha aqui. 3.050 milhas, quase 5.000 quilômetros, para levar as pessoas a adorar Jesus. E isto, repito-me, que fique bem claro, não é uma turnê programada. Sai de um avião, entra no outro, e não sei o quê, e é um carro blindado. Não. A perseguição pegava aqui, ele saía para cá e continuava a missão. A missão, o pessoal daqui sabia que ele estava aqui fazendo a missão, pois eles vinham aqui atormentar. Leia o texto. Aquelas autoridades usaram pessoas do meio das vadias, das vagabundas. É o texto que está dizendo. Para tumultuar a cidade, para criar uma revolução na cidade, de forma que eles eram expulsos. Eles iam embora. Aí chegava aqui em Neápolis, chegava aqui em Filipos, o pessoal aqui de Troade, de Neápolis, sabiam que ele estava fazendo a missão, pois uma delegação. Gente, meus irmãos, tem gente muito nojenta. E gente que se diz cristã, pessoas que vivem para atrapalhar a vida dos outros, para atrapalhar os planos dos outros, pessoas invejosas, que se dizem cheias de Deus, cheias de Nossa Senhora, cheias do Espírito Santo, pessoas diabólicas que se comprazem em prejudicar as outras. Elas não querem saber quanto tempo vão passar no telefone, elas não querem saber quanto vão gastar de combustível, elas não querem saber os riscos que vão enfrentar, pois elas querem perturbar.
Elas querem bagunçar. Tenhamos cuidado. Vigiar é isto. Eu devo acordar hoje querendo ser melhor, querendo ser uma pessoa mais íntegra, mais digna. Eu quero fazer o bem, eu quero ser servidora do bem, escrava do bem, eu quero viver a apostolicidade do bem, da justiça, da retidão. Eu quero que as pessoas adorem a Jesus. Mas as pessoas só adorarão a Jesus quando de fato o conhecerem. Não na superficialidade, mas na força missionária daqueles que verdadeiramente querem que as pessoas conheçam Jesus. Quando queremos que as pessoas de fato conheçam Jesus, nós não vamos nos mostrar para as pessoas. Nós não queremos aparecer. Nós não queremos que as pessoas sejam o nosso reflexo. Porque as pessoas só podem olhar para nós como modelo quando, a exemplo de Paulo, é possível dizer: sede meus imitadores quando eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe e que desça sobre todos nós hoje e sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.